Que bom nós estarmos juntos mais uma vez para a leitura orante da Palavra de Deus, a meditação dessa palavra que fala ao meu coração e ao seu coração como voz de Deus. Deus fala comigo, Deus fala com você. Por isso, existe o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, para que nós, ao estudarmos a palavra, ouçamos a voz de Deus que nos fala hoje, agora. Por isso, vamos pedir ao Espírito Santo para que Ele nos conduza, nos ajude, nos auxilie no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos estudando o capítulo 34 do livro do Êxodo. Então eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, já abra aí no capítulo 34, pega também o seu caderno e anota o texto que nós iremos estudar hoje. O texto é Êxodo, capítulo 34, versículos de 10 a 28. Êxodo 34, versículos de 10 a 28. Vamos ler o texto bíblico e depois juntos meditar. Ele respondeu: Eis que eu vou fazer uma aliança. Diante de todo o teu povo farei prodígios como nunca se fizeram em nenhum país ou nação, para que todo o povo no meio do qual te encontras veja como são tremendas as obras do Senhor, a que estou para fazer contigo. Observa bem o que hoje te ordeno. Eu expulsarei da tua frente os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazer aliança com os habitantes da terra na qual vais entrar, para que não se torne uma armadilha. Ao contrário, derrubareis os altares, quebrareis as colunas sagradas e cortareis os troncos idolátricos. Não deverás adorar nenhum outro Deus, pois o Senhor se chama ciumento. Ele é um Deus ciumento. Nem faças aliança com os habitantes daquela terra, senão ao se prostituírem com os deuses aos quais oferecem sacrifícios, eles te convidariam e tu comerias dos seus sacrifícios. Nem aceiteis suas filhas para casarem com os teus filhos, pois ao se prostituir com seus deuses, essa gente levaria teus filhos a fazerem o mesmo. Não farás para ti deuses de metal fundido. Guardarás a festa dos pães sem fermento, durante 7 dias comerás pão sem fermento, como te ordenei no tempo marcado do mês de Abibe, pois foi esse mês das espigas que saíste do Egito. Todo primogênito é meu, todos os primogênitos machos do teu rebanho, tanto das vacas como das ovelhas. Resgatarás o primogênito do jumento como uma ovelha, e não resgatarás, deverás quebrar-lhe a nuca. Resgatarás o primogênito dos teus filhos. Não te apresentarás diante de mim de mãos vazias. Durante 6 dias trabalharás e no 7º descansarás, tanto na época do plantio como na da colheita. Celebrarás a festa das semanas no início da colheita do trigo e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano todos os homens deverão comparecer diante do Senhor, o Senhor Deus de Israel. Eu expulsarei diante de ti as nações e alargarei as tuas fronteiras. Assim ninguém cobiçará a tua terra enquanto estiveres subindo 3 vezes por ano, para te apresentares diante do Senhor teu Deus. Das vítimas que me sacrificares, com pão fermentado, não oferecerás o sangue. Do sacrifício da festa da Páscoa, nada deve sobrar para o dia seguinte. Levarás à casa do Senhor teu Deus o melhor dos primeiros frutos do teu solo. Não cozinharás um cabrito no leite de sua mãe. O Senhor disse a Moisés: escreve estas palavras, pois baseado nelas faço aliança contigo e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Fazendo uma correção que eu não observei no estudo anterior, foi que Moisés não subiu só um dia. Eu esqueci de mencionar isso. Como da primeira aliança, Moisés fica na presença de Deus 40 dias, 40 noites em jejum.
sem comer e sem beber água. E recebe de Deus aquelas instruções, porque Deus vai reafirmar aquilo que ele estava estabelecendo para o seu povo escolhido. Ou seja, eles teriam uma cultura, eles teriam uma experiência religiosa, eles teriam normas diferenciadas dos outros povos, porque eles são um povo escolhido, a raça eleita, o povo do Senhor. E eles devem observar exatamente aquilo que o Senhor Deus está instruindo. Então, Deus vai dar aqui toda a direção em relação ao culto, não é? Essa aliança que ele faz diante do povo. Ele promete que vai fazer prodígios como nunca foram feitos em toda a terra ou nação alguma, para que todo o povo no meio do qual te encontras vejas a obra do Senhor, pois o que eu vou realizar contigo é grandioso. Olha a promessa de Deus, né? De permanecer com o povo. Então, ele declara, guarda tudo aquilo que hoje eu te ordeno. E aí ele vai declarar que expulsará essas nações que já habitavam ali na terra de Canaã. Eu já mencionei, vou mencionar de novo. Às vezes a gente lê um texto dele e fala assim, mas como que Deus dá preferência para um povo e os outros ele deixa? Eu aprendi com Santo Agostinho algo. Deus não deve nada a nós. Ele faz do jeito que ele quiser, da forma que ele quer. Então, eu não tenho que questionar se Deus escolheu Israel, e aí Israel foi tomando ali a terra, que é a terra prometida que Deus prometeu, e esse povo, heteus, cananeus, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus, foram sendo expulsos da sua terra, onde eles habitavam, porque aquela terra pertencia ao povo que Deus estava fazendo aliança, ao seu povo eleito. Então, ele vai dizer, não faça aliança com esse povo pagão, porque eles adoram falsos deuses, eles adoram deuses criados pela mão humana, e isso pode ser uma armadilha. Então, a aliança é só com Deus, mas aí nós vamos ver lá no capítulo 25 de Números, está longe ainda, né? No capítulo 25 de Números nós vamos ver que o povo faz aliança desobedece a Deus, as mulheres se casam e o povo cai na idolatria, come a comida sacrificada aos ídolos e ali se corrompe em sua fé. Essa é a vigilância que nós devemos ter. Nós devemos guardar o coração. Nós somos capazes de virtudes heróicas, mas nós somos capazes das maiores vilezas. Eu sou capaz, você é capaz. Então, desconfie de si mesmo sempre. Isso é um exercício espiritual fantástico. Quando a gente vai se orgulhando da nossa vida espiritual, eu estou conseguindo viver em estado de graça, Deus permite que a gente caia para que a gente seja humilde. Então, desconfie de si mesmo. Não se ache preparado, já resolvido e que você é o santo, que não é e nem eu sou. Nós estamos num caminho e nós não podemos misturar-nos com aquilo que é idolatria do tempo atual. Nós não podemos comer da comida sacrificada aos ídolos atuais. Naquela época, esse povo cultuava a deusa Arteme, que era a deusa da fecundidade, ali Baal e tantos outros. Hoje é o dinheiro, é o poder, é a fama, são coisas que nós vamos colocando no lugar de Deus. Observa o que você tem colocado no lugar de Deus na sua vida e rompa com qualquer idolatria e adore o único e verdadeiro Deus. Então, entenda-se como um povo eleito. Nós somos o novo povo de Deus, a raça escolhida. Entenda-se dessa maneira. E para concluir, Deus escreveu com o dedo dele. Não foi Moisés que escreveu, não. Então, vamos entender aqui. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão nem beber água e escreveu. Não foi Moisés que escreveu, Deus escreveu nas tábuas as palavras da aliança. E Moisés escreveu num livro, né, toda a outra instrução. Então aqui existe uma diferença. Você está vendo que existe algo a mais sendo instruído além dos 10 mandamentos? A festa de Pentecostes, a festa das colheitas, a festa das tendas ou dos tabernáculos, não está lá nas duas tábuas, porque Moisés escreveu essas outras instruções que Deus deu e Deus escreveu os 10 mandamentos, o essencial. Então, qual é a mensagem de Deus hoje para mim e para você? Devemos adorar e glorificar
buscar somente o Senhor nosso Deus. Só Ele é digno da nossa adoração. Amá-lo acima de tudo e de todos. Obedecê-lo de todo o coração, pois Ele sempre terá o melhor para nós. A minha confiança deve ser total no Senhor Deus e devo desconfiar sempre de mim mesmo, pois sou capaz de estragar tudo se não permanecer em vigilância e oração. Esse é o chamado feito a nós hoje. Vigiar. Desconfie de você mesmo. Aqui eu estou tirando algo espiritual para nós. Não acho que você está pronto, não acho que você já avançou muito. Né? Talvez alguém que está no culto do eusismo, que é o culto do templo do anticristo, vai dizer assim, nossa, mas vocês denigrem muito a humanidade. Não, a gente é real, a nossa humanidade é frágil, fraca, foi fragilizada pelo pecado original. A graça de Deus atua em nós e nos ajuda na nossa natureza humana a crescer e avançar em santidade. Porém, é graça. Por nós mesmos, nós não conseguimos, nós somos limitados. Então, vamos pedir a ajuda de Deus? Vamos rezar? Senhor, essa é a realidade. Por mim mesmo, eu estrago tudo no final. Se não for a sua graça, se não for a sua presença, se não for a vigilância que eu preciso ter, guardar a minha mente, o meu coração, não me expor às realidades de pecado, não me expor às idolatrias do tempo atual. Hoje, Senhor Deus, não é Ártemis, não é Baal que se adora, mas se adora o dinheiro, se adora o poder, se adora muitas vezes o tempo perdido, né, nas redes sociais, quando o tempo maior que eu dou da minha vida é para outras coisas, significa que eu não estou adorando o Senhor como eu deveria colocá-lo acima de tudo e de todos, em primeiro lugar. Que hoje eu e os meus irmãos entendamos isso, que o Senhor deve estar acima de tudo, que o Senhor deve estar acima de todas as coisas, que o Senhor deve ser o primeiro em tudo na minha escolha de vida. Que dessa forma eu possa demonstrar ao Senhor que eu o adoro de todo o coração, mas também obedecendo e observando os seus mandamentos, eu digo para o Senhor que eu estou te amando de volta, porque eu estou amando a vontade do Senhor, que é o melhor para mim. Obrigado, porque o Senhor toca no meu coração e no coração de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que agora estão rezando comigo. Amém. É exatamente isso, meus queridos. Se você for pegar, por exemplo, vou te dar uma dica. Quer ler um livro bom? Combate Espiritual, do Scopoli. Lá no Combate Espiritual do Scopoli, ele vai nos ensinar esse caminho de vida espiritual. Desconfie de si mesmo e confie totalmente em Deus. Vamos lembrar o que o profeta, um dia nós vamos chegar lá no profeta. No Jeremias, ele vai dizer, né, maldito o homem que confia no próprio homem. Olha que palavra dura. Bendito seja aquele que confia em Deus. Então, desconfie de si mesmo. Desconfie. Não ache que você está com a bola cheia, não. Quando a gente enche muito a nossa bola, às vezes ela vai ser furadinha e a gente vai ficar meio que envergonhado. Mas é importante a vigilância. É importante a guarda do coração, dos olhos, dos pensamentos, para que a gente permaneça fiel ao Senhor. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.